Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Segunda data FIFA da era Fernando Diniz à frente da seleção brasileira. Tivemos um empate bem decepcionante em Cuiabá diante da Venezuela e o primeiro grande jogo dessas eliminatórias sul-americanas, derrota fora de casa contra o Uruguai. Fora várias polêmicas que surgiram nessa data FIFA, a convocação do Gerson, os cortes, as reposições na lista, a pipoca na cabeça do Neymar. Vamos tentar nos ater ao campo e bola e nas análises dos jogos específicos, beleza? Pincelando o que der para pincelar. Vamos começar com Brasil 1, Venezuela 1. Eu não gostei muito do primeiro tempo desse jogo, muitos passes, pouca objetividade, de mudanças nas escalações só as forçadas. Sem o Lodge e o Rafinha, jogaram o Arana e o Vinícius Júnior. E aqui vai um detalhe tático. Se com o Rafinha aberto pela direita, o Rodrigo jogava na esquerda se aproximando e abrindo o corredor para o Lodge, com o Vini e o Arana, ambos muito abertos pela esquerda, ocupando o mesmo corredor, o Rodrigo partindo da direita encostava quando a jogada era do lado oposto. Mas não havia aquela abertura de corredor do ponta para o lateral, já que o Danilo pouco subia. Sendo assim, quase todas as jogadas nasceram pela esquerda, e por isso foi até difícil, ver qual seria o comportamento do Vini quando a jogada acontecesse por aquele lado. Claro que sua tendência, quando a jogada chegava nele, era de pentear para dentro, mas ele sempre recebia a bola espetada, até porque receber por dentro, fazer aquele movimento para dentro, feriria muito as características dele e bateria de frente com o Neymar, que era quem ocupa aquele corredor central pela esquerda. Outra mudança foi a maior participação com bola do Casemiro, sem se enfiar entre os zagueiros e com o Danilo mais preso. Com isso, o volante participou mais da fase ofensiva, deixando o Bruno como primeiro volante. E com isso também, o Neymar circulou mais próximo da área, sem ter que recuar para buscar a bola nos pés dos volantes como nos primeiros jogos. Eu acho essa mudança de funções boa para o Neymar e ruim para o Casemiro, porque mantém o Neymar próximo do gol, mas exige mais ofensivamente do Casemiro. E às vezes o Neymar até era o atacante mais adiantado, já que com o Rodrigo encostando na esquerda, o Richarlison buscava mais o segundo pau à direita. Aos 41 minutos, o Danilo sentiu uma lesão e o Ian Couto, estreante, que foi convocado com o corte do Wanderson, entrou no jogo. Lembrando que o Ian é bem mais ofensivo, o que naturalmente interferiria no papel dos volantes. Um deles teria que ficar mais preso, e este foi mesmo o Bruno Guimarães, que é o primeiro volante do Newcastle. Aliás, sobre o Ian, eu nem vou entrar na polêmica sobre ele ter dito que o Daniel Alves era um ídolo para ele. Claramente ele quis dizer sobre ser uma referência da posição, o melhor jogador da posição que ele viu jogar, e ponto. Nada de ficar tentando cancelar o menino que foi convocado com o corte do Wanderson por lesão. Inclusive, para o segundo jogo, o Danilo também foi cortado e o Emerson Royal foi chamado para o lugar dele, assim como o Nino, zagueiro do Fluminense, deu lugar ao Adrielson na zaga, que nem entrou em campo. Números do primeiro tempo de Brasil e Venezuela: 6 chutes contra 5 do Brasil, 3-1 no alvo, a favor da seleção. 78% de posse de bola, mais de 300 passes trocados contra 83. Mas nenhuma chance memorável. Foi um jogo que, em certo momento, deu até sono. E o Diniz também não saiu com uma expressão muito satisfeita para o vestiário. No segundo tempo, o placar foi aberto até cedo, pelo Gabriel Magalhães de cabeça, escorando um escanteio cobrado pelo Neymar. Pelo segundo jogo seguido, a bola parada ajudando a desafogar a seleção brasileira no jogo. E o gol soltou um pouco mais o time da Venezuela, que saiu de trás. Ela estava jogada ali fechada num 5-4-1, que cedia poucos espaços no primeiro tempo. O time agora teria que sair. E para isso, o Soteldo e o Savarino, bem conhecidos aí do público brasileiro, entraram no jogo. O Diniz também fez uma alteração. Gabriel Jesus no lugar do Richarlison, mais uma vez mal. Eu confesso que eu achei que para essa data FIFA, para esse primeiro jogo inclusive, o Richarlison não seria titular, porque assim a saída dele da lista poderia ser gradual. Depois do jogador acusar o golpe, problemas psicológicos nos jogos anteriores, eu não imaginava ele saindo de titular para não convocado, mas achei que nesse jogo ele seria a reserva. O Jesus entrou participando mais do momento sem bola, como é de praxe, voltando para marcar quando era necessário, recuperando bolas para o contra-ataque. O Vinícius chegou a marcar um gol, mas foi anulado por impedimento na origem da jogada, e com 15 minutos do fim ele deu lugar ao Matheus Cunha. Com isso, Jesus foi aberto pela esquerda. Além dele, saíram Casemiro e Bruno Guimarães para as entradas de André e Gerson. E aqui vale um comentário também sobre a polêmica convocação do Gerson, que foi muito criticada pelo momento individual do jogador e coletivo do seu clube, o Flamengo.
Eu já disse algumas vezes que seleção não é só momento. E um time é, antes de tudo, uma ideia. O Gerson é um jogador conhecido pela sua versatilidade. Joga pelos dois lados, centralizado, vindo de trás. Características que casam com o jogo de movimentação e compactação vertical que o Diniz prega. Então, dentro do ponto de vista tático, zero me estranhou a convocação do Gerson, que entrou na lista no lugar do, na ocasião, lesionado Joelinton, que acabou se recuperando a tempo. Mas o Diniz optou por observar o camisa 20 do Flamengo, assim como o Martinelli não foi chamado porque estava machucado, no momento que a lista foi fechada. Essa foi a brecha para o Vini Júnior, que estava machucado na primeira lista, estar presente nessa. Eu estou vendo muito oportunista cornetar o Diniz por não ter chamado esses caras, mas óbvio, ele fecha a lista antes de saber quanto tempo os caras vão levar para se recuperar. Fora o risco de chamar esses caras recém-recuperados e ter que cortar depois, coisa que ele teve que fazer com outros que já foram citados, inclusive, e que nem estavam machucados, né, na época da convocação. Curiosamente, após essas alterações, aos 39 minutos, sai um empate da Venezuela num golaço do Belo, que também tinha acabado de entrar no segundo tempo. O Cáceres gerou no meio-campo em cima do Gerson, que foi um prato cheio aí para as críticas à convocação dele. E isso, obviamente, municiou muitos corneteiros a falar mal dessa convocação. A bola foi aberta pela ponta direita, e aí, aproveitando o cruzamento, o Belo, né, camisa 13, achou uma puxeta e empatou o jogo. O fim de jogo teve áreas dramáticos para a seleção brasileira, que estava empatando em casa contra uns adversários técnica e historicamente mais fracos das eliminatórias, e obviamente o empate ao apito final foi encarado como um resultado decepcionante, para dizer o mínimo. Até por isso o torcedor jogou pipoca na cabeça do Neymar, que já estava irritado durante o jogo. Alguns dizem que forçando o cartão para não ter risco de ser suspenso contra a Argentina na próxima data FIFA, já que voltaria zerado contra a Colômbia. Lembrando que 2 cartões já suspendem nas eliminatórias. Por mais que o contexto não preocupe, né, porque são 6 vagas para a Copa do Mundo, o Diniz, ao que tudo indica, não será o treinador na segunda metade do ciclo. A diferença técnica do Brasil para a maioria dos adversários, e isso inclui a Venezuela, pede uma vitória tranquila, com autoridade. Então, números finais desse jogo, só para a gente ilustrar: 15 finalizações do Brasil contra 9 da Venezuela, 6 no alvo contra 2, 71% de posse de bola para nós. Então, mesmo que fosse uma vitória por 1-0, os êxitos dos resultados teriam que ser minimizados e os erros maximizados, se não competitivamente, na formação de um time, na preparação de um terreno para a sequência do trabalho. A gente sabe que a assimilação do jogo do Diniz, ela não é simples, mas a primeira impressão contra a Bolívia e até os depoimentos, né, dos jogadores indicavam uma surpreendente e rápida adaptação, e de lá para cá o desempenho e os resultados regrediram. Não é para criar muito alarde, mas também liga o sinal de alerta, até porque o jogo seguinte seria fora de casa, diante do Uruguai. E para esse jogo, o Diniz resolveu mudar a escalação. Sem o Danilo, o Ian Couto começou como titular na lateral direita. O Arana, que começou jogando e que foi convocado após o corte do Caio Henrique, deu lugar ao Carlos Augusto, que integrou o grupo depois do corte do Renan Lodge. E o Richarlison finalmente deixou o 11. Gabriel Jesus começou o jogo como titular. E se o primeiro tempo contra a Venezuela foi ruim, contra o Uruguai foi horroroso. Um jogo que foi ter a sua primeira finalização do jogo aos 42 minutos, que foi o gol do Uruguai, jogada de Maxi Araújo pela esquerda, atacando a linha de fundo nas costas do Ian Couto, diante da cobertura do Marquinhos, cruzamento para trás, Darwin Núñez marcou de cabeça. Foi mais um jogo que o Brasil insistiu muito nas jogadas pelo lado esquerdo, que o Neymar voltou a recuar e vir buscar a bola nos pés dos zagueiros porque ela não chegava no ataque, e depois do gol ele até se lesiona e é substituído pelo Richarlison ainda no primeiro tempo. Não entrou o Veiga, que em tese era o reserva imediato para a função, né, do camisa 10. Na hora eu pensei num remanejamento de posições. O Rodrigo e o Gabriel Jesus, né, com o madridista centralizando e o jogador do Arsenal abrindo na ponta direita, para que o centroavante do Tottenham viessem a fazer essa função do 9. A produção não melhora muito no segundo tempo, e quando o Diniz mexe no meio, que se perde na obrigação, na organização, né, ele mexe no time, aos 27 do segundo tempo, quando saem os 2 laterais e entram o Arana e o David Neres. David Neres entrando na lateral direita. Eu até achei que ia haver um remanejamento ali do Marquinhos para lateral, recuando o Casemiro,
mas o que se viu foi realmente o Neres partindo da direita, enfim. E aos 31 minutos sai o gol do Uruguai de uma cobrança de lateral. O Casemiro e o Gabriel Magalhães marcando Davi Nunes de costas, pressionam, o atacante desequilibrado consegue o passe para o De La Cruz, que sozinho recebe e amplia o placar. Aos 38 minutos entra o Veiga e o Matheus Cunha nos lugares de Bruno Guimarães e Vinícius Júnior. E aí a organização coletiva já tinha ido pro ralo, né? O Veiga, na minha visão, como eu já disse, tinha que ter entrado na vaga do Neymar, quando ele saiu, e o Brasil termina o jogo com 3 centroavantes em campo, né? E um ponta na lateral direita. Acho que até o Bielsa aí, que é chamado de ao louco, não deve ter entendido nada. Números finais desse jogo: 5 finalizações do Uruguai, 2 no alvo, os 2 gols, ou seja, 0 defesas do Ederson, contra 2 chutes do Brasil, nenhum deles no alvo. Rocher, goleiro do Internacional da seleção uruguaia, também não trabalhou na partida. 62% de posse de bola para o Brasil, que com os resultados foi ultrapassado pelo Uruguai, está em terceiro na eliminatória, e viu a Venezuela, que derrotou o Chile por 3-0, igualar os 7 pontos na tabela. A Argentina lidera com 100% de aproveitamento. Então, galera, essa foi uma data FIFA sem vitória para a seleção brasileira, derrota no nosso primeiro grande teste de bom nível. Na próxima, nossos adversários também serão duros, né? Colômbia e Argentina. Talvez sem o Neymar, que sofreu com esse entorse no joelho aí, que parece ter sido um pouco mais grave. Péssimas atuações nos 2 jogos de Casemiro e Marquinhos, que são referências na nossa seleção. Vini Júnior com um jogo um tanto quanto inibido nesse esquema tático, que exige ele se aproximar do centro para receber a bola e dividir o corredor com o lateral quando se mantém espetado, fora ter que recuar para marcar compondo linha, para não precisar ficar ali juntamente com o Arana, né, os dois no mesmo corredor. Enfim, temos várias críticas para fazer pontualmente e eu quero ver quais são as suas aqui nos comentários. Temos motivo para ficar preocupados em relação à montagem do time? Quem você convocaria para a próxima data FIFA que não foi convocado nessa lista de agora? Chegou a hora de debater a permanência do Neymar na seleção a longo prazo? Melhor ainda a gente discutir até que ponto o fato do Diniz ser técnico também de um clube já está afetando no rendimento dele na seleção. Até que ponto isso atrapalha na formulação das listas, já que ele tem que se dividir entre treinos, jogos, estudos dos adversários no clube e observação de jogadores brasileiros que atuam no mundo todo na seleção. E a questão do estilo de jogo, né, que muita gente associou à tal da identidade brasileira de jogar, já apresenta complexidade para ser assimilada a curto prazo por jogadores que estão desacostumados a fazer esses papéis nos seus clubes?